Bom, vamos ver um pouquinho sobre logaritmos. Está aí uma matéria que é o terror de muita gente, né? Só de ver o exercício na frente, muita gente já desiste, deixa quieto. Eu acho que é bom sempre dar uma reforçada. Eu já fiz vários posts, né? Já falei bastante desse tema, mas eu acho que ele nunca é demais. Porque, assim, ele vai aparecer em algum dos principais vestibulares aí, pegando São Paulo, né? E o Enem, ele tem uma boa chance, já que ele apareceu aí. Se for pegar os últimos 2 anos, se não me engano, caiu uma vez em cada ano, um em 2019, um em 2018. Então, assim, se me falasse há 10 anos, o Enem nunca que cairia logaritmo, mas agora ele está aparecendo mais, e principalmente com as suas aplicações. Então, acho que é interessante falar um pouquinho, sim, de logaritmo, tá? Lembrar o que é logaritmo, quando que ele é usado, como que a gente vai usar, né, que é o principal. Então vamos lá, o que é um logaritmo, gente? Primeiro, para saber logaritmo, você tem que saber o que é exponencial, exponenciação. Então, quando a gente tem uma equação do tipo assim, ó, se eu falo para você, ó, 2 elevado a x igual a 16. Isso aqui, como é que a gente costuma resolver? Você fala, bom, para eu saber qual o expoente da esquerda, eu tenho que transformar o da direita também em expoente. Então vai ficar como? 2 elevado a x igual, em vez de 16, eu transformo ele na base 2, que é 2a quarto. Com isso a gente tem que o x vale 4, já que as bases são iguais, igual os expoentes. Então x é igual a 4. De maneira bem simples, tem essa ideia do exponencial. Então a mesma coisa eu posso fazer, 3 elevado a x igual a 27. Você vai descobrir que x vale 3. No entanto, quando aparece casos como esse aqui, por exemplo, vamos supor 2 elevado a x igual a 10. O que acontece? A gente não tem o valor preciso para isso. Quer dizer, até tem um valor preciso, só que isso aqui não é fácil de saber com o que a gente tem de ferramenta. Então o que acontece? Em vez de escrever dessa forma, eu quero escrever de uma forma em que meu x fique isolado. E aí eu tenho que escrever uma função em que do outro lado fiquem os números, englobando os números 2 e 10. E aí para isso, daí nasceu o logaritmo. E aí transformou-se isso daqui em, ó, eu não sei quanto que é x, mas eu sei que ele tem a ver com log de 10 na base 2. Pera aí, como assim do nada isso virou log? É só você pensar qual que é o procedimento para fazer a volta. 2 elevado a x é igual a 10. Então o log, ele é sempre isso daqui, ó, base igual elevado ao expoente igual ao 10. Então, isso aqui é a definição de logaritmo. A gente pode aplicar isso para qualquer caso, assim, ó. Vou até colocar no caso genérico. Se eu tenho que a elevado a x é igual a b, então isso aqui significa que x é igual a log de b na base a. Esse é meu logaritmo escrito de maneira genérica, com a e b. Mas lembrando que o a tem que ser diferente de 1 e ambos, a e b, tem que ser maiores que 0. Tá? O a diferente de 1 é pelo fato de que quando você tem a base 1, enfim, 1 elevado a 1000 dá 1, 1 elevado a 5 dá 1. Então é um caso em que tanto faz o x e vai dar o mesmo valor de b. Então esse caso não interessa muito pra gente. Então é isso que é um logaritmo, é um expoente escrito de uma maneira diferente. Tanto é que olha só os nomes, ó. Isso aqui não é a base? Isso aqui é a base, certo? A é a base, tanto é que isso aqui é a base do logaritmo também. Aqui, ó, esse daqui é o expoente, tá vendo? Ó, o x é expoente, tanto é que o logaritmo é o quê? É um expoente, é simplesmente um expoente. É só olhar, o x é um expoente, e x é igual ao quê? Um logaritmo. E o b é o logaritmando, tá? Aí com o tempo, já que expoente é logaritmo, então esse aqui também é chamado de logaritmo, tá? E o termo b é chamado de logaritmando, tudo bem? Então, a partir disso, a gente vai aprender a fazer alguns cálculos. Por exemplo, o que eu poderia fazer de cálculo aqui, ó, usando o logaritmo? Seria assim, eu quero saber qual que é o logaritmo de 16 na base 4. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer a transformação aqui, ó. Lembra que log de b na base a é igual a x. Então, significa que eu passo a base elevando aqui ao expoente igual a b. Ó, base elevado ao expoente igual a b, certo? É isso que eu vou fazer aqui. 4 elevado a x igual a 16. 4 elevado a x igual a 16. É isso. Aí você tem que ver, aí tem que saber tabuada, né?
4 vezes... Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 4 para dar o 16? 2, né? 4 ao quadrado, logo x vale 2. Ou você faz o quê? Decompõe o 16. Lembra que ele é 4 vezes 4 e fica 4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado, portanto x é 2. É só um caso simples, tem mais de um jeito de fazer esse daqui, tá? Só para você entender um pouco. Beleza, vamos ver mais um caso. Aplicando esses casos simples ainda, ó. X é igual a log de 27 na base 3. Tá, vamos fazer só mais uma vez então. Como é que seria? 3 elevado a x igual a 27. Mesma regrinha. 3 elevado a x igual a 27. Ah, para eu saber, eu tenho que fazer o quê? Deixar o 27 numa forma exponencial, de modo que ele tem uma base 3, porque aí eu faço o quê? Eu igualo os expoentes, que nem eu fiz aqui, ó, x igual a 4. Então eu vou fazer isso. E aí, quando você decompõe o 27, lembra como decompõe? Decomposição é assim, né? Põe o 27, divide ele em fatores primos. Dá para dividir por 2? Não. Vamos dividir por 3. Ah, então 27 dividido por 3 dá 9. Mais uma vez dividido por 3. Aí 9 dividido por 3 dá 3. Mais uma vez dividido por 3 dá 1. Ah, então 27 é o quê? 3 ao cubo. 3 ao cubo. Certo? Então 27 eu escrevo como 3 ao cubo. Tendo a mesma base, eu igualo os expoentes. Então x é 3. Certo? Tranquilo? Então, é isso que é logaritmo, tá? Se a gente pegar as definições, vamos pegar um caso, só que já vamos fazendo um passo um pouco mais... Utilizando um passo a menos para fazer um pouco mais rápido. Veja só, não é nada muito absurdo. Vamos fazer junto aqui. Então, ó, vamos pensar assim... Deixa eu ver que número que eu posso pegar. Log de 64 na base 2. Aqui a pergunta é, 2 elevado a quanto dá 64? Esse quanto, se você conseguir me falar o número, é essa que é a resposta. Então 2 elevado a quanto dá 64? Então você não necessariamente precisa escrever isso daqui. Claro, no início escreva, fica mais fácil, fica mais simples. Mas é isso que é a pergunta, isso que é o logaritmo. Quando você responde a pergunta quanto, aí é isso. 2 elevado a quanto dá 64. Me responda esse quanto na forma de um número e você respondeu o logaritmo. Você vai ver que 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 8, isso é 2 elevado a 3, 16, 32, 64. Então 2 elevado a sexta dá 64. É isso. 2 elevado a x, 2 elevado a quanto dá 64? É 2 elevado a sexta dá 64. É isso que você tem que responder, tá? Então é isso que é logaritmo. Então vamos aproveitar, e aqui ó, eu não estou aprofundando em logaritmo, estou mostrando o que mais é a definição, a parte bem inicial mesmo, tá? Então vamos com isso desenvolver alguns exercícios, tá? Então vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Dá para fazer nessa linha que restou aqui, ó, esse espaço que restou dá para fazer, ó. Ele pergunta assim, ó, é um o Federal do Rio Grande do Sul. Ele dá a expressão S, pede para calcular esse S, né? Ele fala log de 0,001 mais log de 100. Aqui é o seguinte, tá? Aí ele quer o valor disso aqui. Veja que é um log que não está falando nada. Você fala, peraí, mas todos aparecem em uma base. Por que você não aparece nenhum? A base 10 ela é tão comum de aparecer que aí geralmente faz o quê? Omite, que nem raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de 4. Você não coloca nada. Vamos dizer, a maneira mais completa é colocar o quê? 1, 2. Mas você não costuma colocar. Aqui é a mesma ideia. Aqui é a mesma coisa que tiver a base 10. Sempre que tiver omitido, a base é 10. Então entenda como log de A, por exemplo, é log de A na base 10. Então, ó, log de A é log de A na base 10. Então vamos resolver isso daqui, ó. Qual que é o problema de logaritmo que às vezes pode surgir? Não é o logaritmo, é coisas que vêm antes. Por exemplo, essa parte de potenciação.
Como que a gente pode expressar na base 10? Porque eu já quero transformar na base 10 isso daqui, ó. Porque eu quero pegar meu logaritmando e colocar ele na forma de notação. Porque ele vai virar uma base 10. Tendo base 10 aqui vai ficar mais fácil. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Log de... Em vez de 0,001, aí vai contando, ó. 1, 2, 3. Eu vou jogar 3 vírgulas para a direita. Para cada vírgula para a direita que eu jogo, vou somar 1 no expoente da base 10. Então vai ficar como? Vai ficar 10 elevado a quanto? 1, 2, 3. No caso, menos, né? Porque conforme joga à direita fica negativo. Falha minha aqui, eu que falei errado. Conforme você joga à direita, você vai o quê? Vai deixando o quê? Vai acrescentando um sinal negativo. Então vai ficar 10 a menos 3 na base 10. Tudo bem? Logaritmo na base 10. Mais o log de 100 aqui. Então vai ficar o quê? Na base 10 é 10 ao quadrado. Se você quiser, o do 100 nem precisa, na verdade. Vamos facilitar? O 100 nem vai precisar. Esse aqui está tranquilo. Ó, 100 na base 10. 10 elevado a quanto dá 100? É essa a pergunta a fazer. Lembra? 2 elevado a quanto dá 64? Então, 10 elevado a quanto dá 100? Você vai saber, se você parar para pensar um pouco, não é muito difícil perceber que é 2. Então, peraí, aqui eu já sei que vale 2. E esse? Esse, a pergunta é 10 elevado a quanto dá 10 a menos 3? Olha só. Deixa eu ver um espaço aqui que eu posso pegar. Vou pegar esse espaço aqui, ó. 10 elevado a quanto, sei lá, quanto eu vou chamar de x, dá 10 a menos 3. Veja só, olha o expoente aqui. A base já é a mesma, olha o expoente. X vale menos 3. Ah, beleza, então aqui vai ser quanto? Menos 3. Eita, aqui, menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Essa é a resposta. Tranquilo? Então, às vezes o que pode acabar te confundindo, o que pode te tornar difícil é que o logaritmo vem acompanhando muitas matérias que a gente já vê desde a matemática fundamental. Então aqui, como eu cometi o erro aqui, deixa eu só esclarecer. Se você tem uma base, se você tem um número escrito aqui na forma decimal, do seguinte modo. Deixa eu apagar só essa parte aqui para explicar isso. Você tem um número assim, ó. 0,005. O que acontece? Para cada vírgula que você vai deslocar à direita, já que você vai escrever isso na notação científica, você vai fazer o quê? Você vai colocar menos 1 na base 10. Ou seja, você vai acrescentar uma base 10 ali. Olha só, vou fazer aos poucos. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 0,05. Ó, a vírgula ela passou a ser aqui, ó, tá vendo? Por isso que ficou um zero só na frente do 5, tá vendo? Então, olha só, fazendo isso, o que acontece? Isso aqui, eu vou acrescentar essa base 10 a menos 1. Ah, vou deslocar mais uma vez a vírgula. Mais uma vez para cá, menos 1 no expoente 10. Então vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2. Vou fazer mais uma vez, mais uma vírgula para a direita, vai ficar menos 1. Então vai ficar menos 1 na base 10. Então isso aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Tá? Então é isso aqui que me interessa. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Então esse 0,001, se eu transformar na base 10, vai ficar 10 a menos 3. E aí fica mais fácil responder a pergunta. 10 elevado a quanto dá 10 a menos 3? Veja que eu já estou respondendo. Menos 3, que é o que eu cheguei aqui. Tudo bem? Então essas propriedades de potenciação, radiciação, são fundamentais para conseguir resolver legal exercício de logaritmo, tá? Então vamos fazer só mais um, então, só para fixar ainda mais. Próximo exercício, ó, ele fala é o seguinte. Ele pede o valor de log de x raiz de x na base x. É isso. E vai dar um valor, isso aqui vai dar um número. Então o curioso é que vai dar um número. Isso aqui não vai ficar em função de x. Então, isso aqui é saber propriedade, tá? Você tem que saber propriedade. Então, uma coisa que a gente vai relembrar. Raiz enésima de a elevado a m é quanto? Como que você pode transformar isso
fazendo o quê? Transformar isso em expoente. Então vou arrancar a raiz e transformar isso em expoente. Isso aqui é igual ao quê? A elevado a m sobre m. Isso aqui é o famoso, né? O pessoal fala, quem está na sombra vai para o sol. Aliás, cadê? Não. Quem está na sombra... que eu escrevi errado. Aqui, agora vai. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Então lembra dessa frase aí que ajuda bem. Eu sei que teve bastante aluno meu que comentou desse jeito e falou que ajudou bastante, tá? Então é A elevado a m sobre n, tá? Então m sobre n. Então você tem aqui o que? Um expoente com uma fração no expoente. Eu vou fazer isso aqui, eu vou aplicar isso aqui, ó. Vai ficar log de x vezes quanto? Aqui tem um 1 que está escondido, né? Não fica escrito quando é elevado a 1. E aqui é o 2, como eu falei, a raiz quadrada não fica escrita. Quem está na sombra vai para o sol, fica lá em cima. Quem está no sol vai para a sombra. Pronto, vai ficar desse modo aqui. Aí para resolver isso, vamos lembrar de outra propriedade. A gente lembra que quando você tem termos de multiplicando de mesma base e expoentes diferentes, então ó, mesma base com expoentes diferentes, como é que fica? Conserva a base, soma os expoentes. Então ó, é só somar o expoente como você multiplica aqui. Então log de x conserva a base, aqui é 1, então vai ficar 1 mais meio. Log. Quanto que dá isso? 1 mais meio dá 3 meios. Vamos ver como é que vai ficar a soma disso? Só para, ó, tô pegando desde o básico, então tô parando aqui para ir no básico. Presta bastante atenção nisso. 1 mais meio é quanto? MMC. MMC de 2 e 1. Não tem aqui, mas é como se tivesse um 1 aqui embaixo. Então vai ficar 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Mais daqui, se reproduz ele aqui. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então isso aqui dá 3 meios. Tudo bem? 2 mais 1, 3. E o 2 continua. Então vai ficar x elevado a 3 meios. Beleza, e base x. Isso aqui não mudou ainda. Olha a pergunta agora. Se você quiser, ó, iguala isso a um y. X elevado a quem dá x elevado a 3 meios? Olha só. Isso aqui, se for sair do logaritmo e transformar em exponencial, é x elevado a um y é igual a x elevado a 3 meios. Ué, se a base é a mesma, iguala os expoentes. Y dá 3 meios. E quem que é y? Y é o meu logaritmo todo. Então já respondi a pergunta. Pois é, você respondeu. O valor é 3 meios. Essa aqui é a resposta. Tranquilo? Então, esses exercícios foram para dar uma aplicaçãozinha, tá? Tem que treinar logaritmo, não adianta só ficar vendo exercício, tem que você mesmo treinar por conta. Às vezes dá uma dificuldade, mas vai no mais básico e treina com vontade, tá? Não adianta ficar com medo e desistir, né? Acabar largando. Então, enfim, é isso que foi um pouco aí da apresentação de logaritmo. Espero que tenha ficado bem claro aí.